nós vamos falar, para fortalecer a sua fé também, acerca de portas fechadas. Nós estamos vivendo tempos, mais constantes, eu diria, que portas estão se fechando. Fecham-se portas de escola, portas de comércio, outras portas se fecham como portas de emprego, muitas pessoas estão ficando desempregadas, portas de saúde, muitas pessoas estão ficando enfermas, portas de vagas de leitos em hospital, muitos hospitais, eu creio que na sua maioria, estão faltando leitos para esses pacientes, e até mesmo portas de vida. Infelizmente, muitas pessoas estão morrendo. Mas hoje, eu gostaria de compartilhar algo com você e te fortalecer em fé, que não importa qual a porta, até rimou, não importa qual a porta, nem quanto tempo essa porta esteja fechada, ela não é impedimento para Deus agir na sua vida. E esse é o tema da nossa palavra: portas fechadas não podem parar você. E eu quero te mostrar quatro momentos em que portas possam se encontrar fechadas por situações diferentes. Você tem portas em que você mesmo as fecha, você tem portas que o diabo fecha, você tem portas que outras pessoas, outros homens fecham, e acredite, você tem portas que o próprio Deus fecha. E cada uma dessas portas fechadas, Deus lida com elas. E você tem que aprender isso. Há um Deus soberano, sentado no seu trono, aonde todas as coisas estão sujeitas a Ele. Quantos creem nisso? Há um governo de Deus, meus irmãos. Você tem que ser fortalecido nisso. Há um governo de Deus, e você, como filho de Deus, está debaixo desse governo. E a vontade de Deus para a sua vida é sempre de paz. A vontade de Deus para a sua vida é sempre de bênção. Você pode encontrar segurança nele. Mas pastor, como é que eu faço então diante dessas portas fechadas? Dependa de Deus. Em cada uma delas há um agir de Deus. Quero repetir para você: nenhuma porta fechada, por mais que você olhe e ache que é grande demais, que é impossível, intransponível, nenhuma porta fechada pode deter o nosso Deus. Lá em Apocalipse 3, versículo 7, olha o que vai nos dizer a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas. Diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O Senhor tem a chave de Davi. E olha o poder dessa chave. Aquele que abre e ninguém fecha. Se Deus abrir a porta, ninguém, homem nenhum, pandemia nenhuma, diabo, demônio nenhum, circunstância adversa nenhum, ninguém pode fechar a porta que Deus abre. Mas também aquele que fecha e ninguém abre. Fala assim comigo: todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Então não se esqueça disso. Deus é aquele que governa todas as coisas. Todos os dias você tem que se voltar ao Senhor. Você já é habitação do Espírito Santo de Deus, mas às vezes você fica distraído, Você fica envolvido com as circunstâncias naturais, com os fatos naturais, com as notícias naturais, que você se esquece de se voltar para esse Deus, E a palavra diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Volte-se para o Senhor. Em todo instante nós somos levados, e até mesmo tentados a ficarmos no natural. Fuja de conversas naturais, mesmo que conversas políticas, fuja disso. Isso não alimenta a sua fé, não alimenta, acredite em mim. Volte-se para a palavra, volte-se para o Senhor. Sempre tenha uma palavra de fé a liberar. Você é homem, você é mulher de Deus.
se não tiver uma palavra de fé na sua boca, aonde as pessoas vão encontrar, irmãos? É só em nós. Nós somos boca de Deus aqui nessa terra. E a vontade de Deus é que dos nossos lábios só possa fluir rios de águas vivas. Só palavras de fé, de encorajamento. Mas o que a Bíblia vai nos dizer acerca de porta? A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus é a porta, é Ele que abre para você mudar de uma circunstância para outra, mas Deus também é o porteiro. Então vamos falar aqui um pouco sobre portas, para você meditar comigo. As portas, por exemplo, de uma casa, elas são a passagem de um ambiente de uma casa para outro ambiente. Então, por exemplo, você está lá na sua casa no ambiente da cozinha. Naquele ambiente, você tem fogão, geladeira, micro-ondas, exaustor. Aquele ambiente é o ambiente da sua cozinha. Mas se você passar pela porta, vamos supor que na sua casa, a porta da cozinha liga à sua sala. Na hora que você passa por essa porta, você agora se encontra em outro ambiente. Naquele ambiente, que é o ambiente da sala da sua casa, é uma outra realidade. Ali agora vai ter televisão, vai ter sofá, vai ter enfeite, outras coisas. Da mesma maneira é a nossa vida. Às vezes você se encontra num ambiente, às vezes é um ambiente de tristeza, de problemas financeiros, às vezes é um ambiente de doença, e você precisa de alguma maneira sair desse ambiente e ir para outro ambiente. E às vezes você olha, e portas, você olha e você não vê saída. Você não é como está acontecendo com os nossos governantes, precisamos orar por eles, eles não sabem o que fazer. Por quê? Porque portas estão fechadas, por si só você não consegue sair dessa circunstância ou desse ambiente em que você se encontra para outra realidade. Mas qual que é a palavra de fé para o nosso coração nesta manhã? Deus é o porteiro e o Senhor Jesus é a porta. Então não há ambiente nenhum que seja permanente na sua vida. Sempre haverá uma porta disponível para mudar a sua realidade. Creia nisso. Mesmo que você não veja a saída, não veja a porta, as pessoas gostam de dizer que Deus é o arquiteto do universo, e realmente Ele é. O que o arquiteto faz no projeto de uma residência? Ele decide onde vai estar a porta, essa porta vai ligar qual ambiente para outro ambiente. Assim é Deus. Deus estabeleceu as nossas vidas. As nossas vidas estão debaixo do governo dEle. E Ele também estabeleceu portas que nos movem de uma circunstância, de uma realidade para outra realidade. E essas portas que o Senhor criou para nós, ao tempo dEle, não ao meu tempo, nem ao seu tempo, ao tempo dEle, elas se abrirão diante de nós. Porque a vontade de Deus é que nós possamos experimentar todos os dias de vida abundante, de plenitude no Espírito. Quantos dizem amém? Agora vamos ver isso na palavra de Deus. João capítulo 10, versículo 1. Vamos ler primeiro do 1 ao 3. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, presta atenção, o porteiro abre. Quem é que abre, irmãos? Então há um porteiro. Qual que é a função do porteiro? Abrir a porta. Ele abre a porta. E aí o texto continua. O porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Agora pula lá para o versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta, irmãos? O Senhor Jesus.
Então presta atenção, tem um porteiro que abre a porta, mas tem um outro que é a porta. Deus é o porteiro e o Senhor Jesus é a porta. E ele diz, verso 9, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quantos precisam de salvação aqui nesses dias? Todo o tempo. Você precisa ser salvo dessa circunstância que você se encontra. Às vezes você precisa ser salvo da depressão, salvo do problema financeiro, salvo da incredulidade, salvo da angústia, da ansiedade. O Senhor Jesus é a porta que te salva de todas essas circunstâncias. Lá em Atos capítulo 14, versículo 27, a Bíblia diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Quem é que abriu, irmãos? Deus. Deus abriu aos gentios a porta da fé. Deus é o porteiro. É Deus quem controla todas as coisas. É Ele quem determina a mudança de circunstâncias da minha vida e da sua vida. Lá no versículo também de Colossenses 4, versículo 3, vai dizer assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Para que Deus nos abra porta à palavra. É Deus que abre a porta da palavra, é Deus que abre a porta da cura, é Deus que abre a porta da provisão financeira, é Deus que abre a porta da libertação, é Deus que abre a porta do suprimento. Pastor, que porta é essa? Jesus. Jesus é o que cura, Jesus é o que liberta, Jesus é o que dá provisão, Ele é todas as coisas. Quando dizem amém? Então não há obstáculos para Deus. Não há nada que possa impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Nada, nada. Nem pandemia, nem recessão, nem livre-arbítrio humano. Nada, nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Por isso você precisa crer. Não importa em qual ambiente você se encontra, ou em qual área você se encontra na sua vida, Deus tem o governo de todas elas. Ele abre essas portas. Jesus é essa porta. Ele é o caminho. É Ele quem vai te conduzir e me conduzir. Amém? Às vezes a sua circunstância esteja relacionada ao seu trabalho. Às vezes você está sofrendo por causa de portas fechadas na sua vida profissional. Às vezes você está sofrendo por causa de portas fechadas na sua vida familiar. Às vezes é problemas com os filhos, são problemas conjugais. Às vezes são problemas de enfermidade mesmo. Portas se fecharam e você está preso no ambiente de enfermidade. Às vezes são problemas, circunstâncias que estão te levando ao abatimento, à ansiedade, à preocupação, e você não consegue descansar. Deus tem uma porta para cada uma dessas circunstâncias na sua vida. Não são as pessoas que vão determinar, nem serão as pessoas que são essas portas. Não é o diabo que vai determinar a abertura ou o fechamento dessas portas. Em todas essas circunstâncias, há um governo soberano do nosso Deus. E sabe o que é tremendo? Ele não é contra nós, Ele é por nós. E o que a palavra de Deus diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala assim comigo: Deus é por mim. O que poderá ser contra mim? Nada, nada. Essa é a palavra de Deus de certeza para a sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor cuida até de passarinhos, que não semeiam, mas são sustentados por Deus. Quanto mais eu e você, homens, filhos de Deus, que valemos muito mais do que os passarinhos. Deus cuida de nós, irmãos, cuida de nós. Você precisa descansar nesse cuidado.
O Senhor falou: olha, eu não neguei o meu próprio filho. Né? Você quer entender o quanto que você é amado por Deus? Medita o tanto que Deus ama Deus Filho, o Senhor Jesus. Ele não negou o próprio filho. Antes o entregou por amor de mim, por amor de você. E aí continua o versículo dizendo: como ele te negaria as outras coisas? Nada. Ele nos dá todas as coisas graciosamente em Cristo Jesus. Creia nessa palavra, seja enriquecido de fé nessa manhã. Deus é por você. É preciso que você abra o seu coração em fé para crer, que você rejeite toda a palavra de incredulidade, que você rejeite toda a circunstância de incredulidade e viva pela fé. Nós ministramos nessa manhã, nós não somos aqueles que vivem por aquilo que nós vemos, porque na maioria das vezes, principalmente em momentos, em circunstâncias como essa, em que nós estamos vivendo, o natural está ruim. É verdade ou não é, irmãos? Está ruim. Então não viva por aquilo que você vê, viva por aquilo que você crê. Nós vamos falar então de 4 circunstâncias em que as portas foram trancadas e como Deus lidou com cada uma delas. A primeira porta que eu quero te mostrar nessa manhã é uma porta que nós mesmos fechamos. Pastor, mas se eu fechei, eu decidi fechar essa porta na minha vida. Eu decidi. Deus, Ele não vai me rejeitar? Deus vai falar assim: já que você fechou essa porta, então se vira. Não. Mesmo as portas que nós mesmos tenhamos fechado, às vezes por medo, às vezes até mesmo por incredulidade, elas não podem impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, às vezes você fecha portas de oportunidades ministeriais para a sua vida. Às vezes o seu líder de célula fala: vamos multiplicar nossa célula, né? Eu quero investir na sua vida como líder, e você, fecha a porta. Quantas vezes essa circunstância volta de novo, e novamente o seu líder fala: não, agora é a sua vez, porque Deus não desiste. Nós não podemos impedir o agir e o governo de Deus soberano sobre as nossas vidas. Você precisa crer nisso, porque ao crer nisso, você é enriquecido em fé. Porque você crê: eu não posso impedir Deus de agir na minha vida. Mesmo que por uma cegueira, mesmo que por um momento adverso, momentâneo, eu tenha puxado a porta de oportunidades para mim, mas eu creio que Deus me ama. E Deus vai novamente abrir essas portas diante de mim. Amém, meus irmãos? Porque nem eu posso impedir o cumprimento do propósito de Deus para a minha vida. Graças a Deus por isso. Vamos ver lá em João capítulo 20, uma circunstância em que o próprio homem fechou a porta para ele mesmo. E como Deus lidou com ela. A Bíblia diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, antes dele aparecer para os discípulos, por ocasião, da crucificação de Jesus, os seus discípulos ficaram apavorados. Eles olharam: Jesus foi crucificado? Imagina eu. Então era normal eles sentirem medo. E ao sentirem medo, o que eles fizeram? Se trancaram dentro de casa. Olha o que o texto diz. Ao cair da tarde daquele dia, que é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, o primeiro da semana, domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então você imagina a cena. Os discípulos ficaram apavorados. Eles viram o próprio Filho de Deus, aquele que curava enfermos, aquele que levantava paralíticos, aquele que ressuscitava mortos. Agora Jesus estava numa cruz, foi morto, crucificado. E eles pensaram: a nossa segurança se foi,
Porque se o Senhor Jesus se foi, se Ele foi crucificado, imagine nós. E a Bíblia diz então que eles estavam trancados dentro de casa. A porta estava fechada. E quem é que fechou essa porta? Eles mesmos. Eles mesmos decidiram se esconder dentro de casa. Né? A Bíblia não cita isso, mas vamos supor que Jesus chegou lá e bateu na porta. E aí alguém apavorado fala assim: nossa, mas será que é os judeus que estão vindo nos pegar? Vai lá e olha, confere se está trancada mesmo. Porque eles achavam que uma porta fechada, se os judeus quisessem matá-los, e realmente queriam, poderia impedi-los. Não poderia. Mas o Senhor Jesus tinha um plano para a vida deles. O plano de Deus era que eles pudessem ser os precursores do Evangelho. Que através da vida deles, o Evangelho se espalhasse por todo o mundo e que chegasse até nós. Então, por eles, por esses discípulos, volto a repetir, era normal, humanamente falando, era normal todo esse pavor e todo esse medo. Se ficasse só na decisão deles, de ficarem ali sendo, se protegendo, entre aspas, achando que uma porta fechada dentro de uma casa poderia protegê-los, o Evangelho não teria avançado, não teria chegado até nós hoje. Mas graças a Deus, porque nem mesmo a decisão desses discípulos de se trancafiarem, de fecharem essas portas e se prenderem dentro dessa casa, impediu o agir de Deus. Fala assim comigo: o Senhor Jesus é aquele que atravessa portas, mesmo aquelas que eu mesmo fechei. Não é tremendo isso, irmãos? Isso me dá uma segurança tão grande, porque eu sei que eu e você, sendo homens, mulheres, por causa dos nossos temores, às vezes por causa de uma visão embaçada, nós podemos, por uma tolice, fechar portas nas nossas vidas, mas nenhuma dessas portas são intransponíveis, a ponto de Deus não poder atravessá-las e se encontrar conosco. A Bíblia diz que mesmo trancafiados, o Senhor Jesus atravessou a porta e se pôs no meio deles. E aí os irmãos sabem, o Evangelho, teve aí as suas lutas, tem até hoje, mas continua avançando e se expandindo, porque Deus não é impedido, não pode ser impedido por portas fechadas, mesmo que eu e você é que tenhamos tomado a decisão de fechá-las. O que é que nós podemos aprender com esse texto? Que portas fechadas não podem parar a Deus. Nenhuma porta demasiadamente fechada na sua vida, até mesmo aquela que você decidiu fechar. Estou aqui para te dizer isso, não se preocupe, porque Deus é aquele que atravessa portas fechadas. Ele é aquele que atravessa portas fechadas. E nessa manhã, eu declaro sobre a sua vida, os irmãos que estão nos acompanhando, que Ele está nesse momento atravessando portas fechadas na sua vida. Às vezes você fechou essas portas por causa do medo, por causa de tantas notícias ruins, há mais de um ano estamos vivendo com isso, que persistentemente, e agora estamos vivendo um momento mais crítico ainda, da realidade mais crítica, mas que persistentemente tem te assolado, tem abatido o seu ânimo, tem te trazido ansiedade, preocupação, e infelizmente alguns até chegando à depressão. Portas que você fechou na sua própria mente, portas de pensamentos negativos que você se trancou naquele ambiente da naturalidade e do sofrimento, e você não consegue ver saída para sair dessa opressão mental. Hoje mesmo, o Senhor está atravessando essas portas e está vindo se encontrar com você. Não se preocupe, a palavra do Senhor para você é: paz seja contigo. Paz. Por um instante, feche os seus olhos. Queria orar antes de continuarmos avançando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cada pessoa que porventura se encontra fechadas em umas circunstâncias essas que elas mesmas decidiram se fechar. Às vezes um ambiente de medo, um ambiente de ansiedade, preocupação.
Elas mesmas se fecharam, ó Deus, e estão sofrendo por causa dessa opressão na mente, estão ficando abatidas, trancafiadas, e elas mesmas não veem por si só saída, porta para mudar essa situação. Pai, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que de uma maneira sobrenatural, assim como o Senhor entrou ali naquele ambiente em que os discípulos se encontravam, mesmo que tenha sido os discípulos mesmos que fecharam estas portas, atravesse essas portas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa vir de encontro aos Teus filhos nessa manhã, tirando todo o medo, tirando toda a ansiedade e liberando uma palavra de fé. Paz esteja convosco. Em nome de Jesus, amém. Isso é uma palavra poderosa, porque de fato nós estamos vivendo tempos como esse, em que muitas portas nós mesmos estamos fechando. Às vezes você ouve um diagnóstico médico, às vezes você ouve um relatório financeiro, às vezes você ouve lá, uma exposição da sua realidade familiar, e você olha para aquilo e você decide se trancar dentro daquela palavra, mesmo que seja uma palavra real. Você não está negando que esteja acontecendo tudo aquilo que você ouviu, e você decide se trancar diante daquele veredito real, mas o Senhor é aquele que atravessa essa porta e libera uma palavra de verdade sobre a sua vida. Nenhuma porta está demasiadamente fechada que Ele não possa atravessar, não possa entrar nesse ambiente, nessa área da sua vida e liberar uma palavra de conforto e de paz ao seu coração. Quantos dizem amém? É isso que o Senhor tem para a sua vida. Um toque, irmãos, uma palavra. Às vezes, você no seu dia fica desapercebido disso, e às vezes você começa a conversar, e conversa uma conversa natural, e outra palavra de incredulidade aqui e ali, e aí você começa a se sentir abatido. Um toque do Espírito, um toque do favor de Deus sobre a sua vida, é capaz de tirar você dessa circunstância. E olha que a porta nem precisa se abrir, nem precisa. Ele é aquele que atravessa portas e vem ter com você. Quantos querem ter um toque de Deus aqui nesta manhã? Então não caia nesse engano de achar que fui eu, pastor, eu não vigiei, fui eu que decidi entrar nessa circunstância, fui eu que permiti, o diabo me enganar, fui eu que deixei a incredulidade entrar. Eu sei, é minha responsabilidade. Não se prenda nisso. Ouça Deus te dizendo, mesmo que foi você quem tenha decidido se trancafiar, mesmo que seja você quem trancou e não quer abrir essa porta, eu vou atravessar portas na sua vida, vou me encontrar com você, e a palavra que eu vou liberar sobre a sua vida é paz, paz. Esse é o toque do Senhor para a sua vida. Ele é aquele que abre e ninguém fecha, e é aquele que fecha e ninguém abre. Não tenha medo, não tenha medo, permaneça em fé, em fé. Nada, irmãos, nada, nem mesmo seus pais, que porventura tenham lançado palavras de maldição contra você, nem mesmo pessoas próximas a você, que tenham lançado palavras e você deixou essas palavras entrarem, se trancou dentro desse contexto de maldição, de palavras negativas, nada disso pode impedir Deus de atravessar e encontrar-se com você. Quando você menos esperar, Deus vai atravessar essas portas e você vai experimentar de paz, refrigério, descanso, que excede todo o entendimento. Você nem sabe por quê, mas de repente você foi tirado de uma área, Quantas irmãs aí às vezes estão no ambiente da cozinha, que é a vasilha, aquela cozinha toda cheia de vasilha, aquele ambiente. Você pode clamar, Senhor, me tira daqui. Não sei se vai funcionar não, mas se você estiver num ambiente de medo, temor, ansiedade, vai funcionar. O Senhor, de uma maneira sobrenatural, vai tirar você desse ambiente e vai colocar você em um ambiente de segurança. Um ambiente que você mesmo não vai entender
Como eu estou experimentando de tanta tranquilidade, como eu estou experimentando de tanta paz, de tanto refrigério, se ao meu derredor as circunstâncias permanecem a mesma. E antes essas circunstâncias me afligiam tanto, mas agora não afligem mais, porque aquele que atravessa as portas veio ao seu encontro e liberou uma palavra de fé ao seu coração. Quantos dizem amém? E nem importa o tempo, irmãos. Há irmãos, por exemplo, que ficam 10, 15, 20 anos com a porta fechada. Às vezes decidem fechar portas no casamento. Às vezes não querem abrir essa porta para o outro cônjuge. Não quer investir nesse relacionamento. Mesmo essas portas, Deus atravessa e vem ao seu encontro. Segunda porta, que às vezes se fecham ou se fecha nas nossas vidas e que Deus também lida com elas. Não são portas que nós fechamos, mas portas que o diabo fecha. Sabia disso? O diabo sempre tenta fechar portas na nossa vida. A vontade do diabo é fechar portas, é não permitir que você avance em Deus, cumpra o propósito de Deus. Como é que Deus lida com portas que o diabo fecha? Será que Deus faz o diabo abrir? Não, não espere nada do diabo, nem restituição alguma das mãos do diabo. Todas as coisas vêm das mãos de Deus. Vamos meditar aqui na passagem do povo de Israel, quando era escravo lá no Egito. Você conhece bem a história? O povo de Israel estava sendo escravizado no Egito. E começaram a clamar a Deus. E Deus ouviu o clamor do seu povo. Se lembrou da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E levanta Moisés para libertar o povo. A princípio, Faraó não deixa o povo ir. Tiveram que vir as pragas. E por ocasião da 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, Faraó então deixa o povo ir. Mas a Bíblia diz que Moisés conduz o povo para fora da terra do Egito, fora da escravidão, mas Faraó muda de ideia, cai em si. E Faraó fala: o que eu fiz? Não, nós vamos persegui-los, vamos atrás deles. Faraó aponta para o diabo. O diabo não quer permitir que você caminhe rumo à sua Canaã. Canaã é o que para nós hoje? É a terra do descanso, é a terra do desfrute, da bênção e do favor de Deus. Mas abro um parêntese para você aqui. Não quer dizer que em Canaã não tenha problemas, porque em Canaã tinha gigante, tinha inimigo, ok? Mas quer dizer o quê? Que em Canaã, mesmo enfrentando circunstâncias adversas, o Senhor é aquele que luta as suas guerras, e você só descansa. É Ele que resolve os seus problemas. E aí Faraó então caiu em si e falou: não podemos deixá-los ir. E junta lá 600 carruagens com os seus soldados e partem em rumo para trazer o povo de Israel novamente. O povo de Israel, meus irmãos, eram escravos. Não era um povo habilitado para a guerra. Nem armas de guerra eles tinham. Era um povo que não sabia lidar com guerras, com batalhas, mesmo porque os opressores deles, que eram os egípcios, jamais eles iriam permitir que os escravos pudessem ter alguma habilidade de guerra, porque senão podia haver uma rebelião, não é verdade? Mas aí, Deus, a Bíblia diz que em vez de Deus levar o povo para o caminho mais curto, Deus resolve levar o povo para o caminho mais longo. E aí Moisés está conduzindo o povo. Quando Moisés se depara com o mar vermelho à frente, olha para trás e vê Faraó e os seus cavaleiros com as suas carruagens vindo, Moisés entrou em aflição. Pensa bem, aqui um ambiente em que o povo e Moisés se encontravam. De um lado, Faraó, o diabo com seus guerreiros e os seus cavaleiros, e aparentemente cheio de poder, cheio de armas de guerra, aparentemente não dou conta de vencer, estou perdido. E olha para o outro lado, um mar intransponível. Corre para Deus, clama a Deus. E o que Deus fala com Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem.
estenda o teu bordão sobre as águas do mar, sobre as águas. E o que aconteceu quando Moisés estendeu o bordão sobre as águas? De repente, as águas do mar se reteram em uma banda, se reteram em outra banda, e criou-se uma porta de escape. Não existia essa porta. O povo de Israel jamais imaginariam que poderia haver alguma porta de escape ali. Mas o Senhor é aquele que cria portas, mesmo onde elas não existem. Mas por amor a mim e a você, Ele abre uma porta sobrenatural. Quantos creem nisso? Às vezes você se encontra assim, às vezes você está encurralado pelo diabo, e o diabo vem com tanta fúria, com tanto poder, que você se sente oprimido, e você fala, não tem saída, eu estou frito, o negócio só vai piorar, meu Deus, me ajuda! De uma maneira sobrenatural, uma porta se abre diante de você. E aí o que a Bíblia diz? Que o povo passou a seco, no meio do mar. Uma porta que não existia, uma porta que jamais eles poderiam imaginar. Deus, aquele que atravessa portas, é também aquele que cria portas. Quando dizem amém? E portas sobrenaturais. A Bíblia diz: o povo passou, Faraó passou atrás. Mas o que a Bíblia diz? Que essas portas, quando o Faraó com seus cavaleiros estava atravessando, passando por elas, se fecharam. E todos eles foram destruídos nas águas do Mar Vermelho. A mesma porta que Deus abriu para livrar você dessa circunstância, vai ser a mesma porta que vai destruir os seus inimigos diante dos seus olhos. Lembre-se, os seus inimigos não são homens, tá? Não são homens. Os seus inimigos são demônios, potestades. Então não limite o poder de Deus. Não limite. Às vezes você fica tão aflito, dando crédito para o diabo, falando do quanto que o problema é grande, do quanto que as pessoas estão sofrendo, que esse problema não tem solução, que vai só piorar. Faraó é muito forte, Faraó está vindo com seus guerreiros, eu não sei resolver, eu não tenho habilidade de guerra, e você fica aflito, pensando e engrandecendo as forças do inimigo. Mas o Senhor é aquele que abre porta, aonde você nem sonhava que seriam abertas, para livrar você. Por isso não se permita, nem um segundo sequer, ficar aflito com coisa alguma, com circunstância alguma. Porque Deus, Ele atravessa portas, e Deus, Ele abre portas, mesmo em circunstâncias impossíveis. Diante das nossas impossibilidades, o nosso Deus é maior. Não há nada impossível para Ele. Quantos dizem amém? Essa é a porta que o diabo fechou, mas que Deus abriu uma porta sobrenatural. Lá em Êxodo, depois você pode ler, Êxodo 14, versículo 15, que vai relatar essa passagem. E é interessante que quando Deus vai se apresentar para Moisés, Ele se apresenta como eu sou. Diga ao povo que eu sou. Eu sou a cura, eu sou a libertação, eu sou a provisão, eu sou a porta, eu sou o porteiro, eu sou o libertador. Não há circunstância nenhuma em que você se encontra, não há inimigo tão grande que possa impedir o nosso Deus de agir em nosso favor e de abrir uma porta nas nossas vidas. Os homens, os estudiosos, naturalmente falando, encontraram uma explicação natural para esse evento, né? Eles dizem que é por causa do movimento do vento, e o vento então segurou a banda das águas para um lado, o vento segurou as águas do outro e permitiu que o povo passasse. Mas na hora que Faraó foi passar, o vento mudou. Ok, não vou discutir isso.
Se você entra nesse caminho dos ventos, eu quero dizer que Ele também é o vento. Se foi dessa maneira que Deus fez, eu quero dizer para você que o sopro dos lábios de Deus pode abrir, pode reter águas, só para que você atravesse, só para criar uma porta para que você saia dessa aflição, dessa perseguição, desse tormento e dessa opressão que o diabo vem contra a sua vida. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso Deus. Você precisa apenas crer. Crer. Ele me ama. Ele me ama. Quando Ele me planejou, Ele planejou toda a história da minha vida. Cada porta Ele já estabeleceu, criou para que eu as atravessasse. Em cada tempo eu não preciso me preocupar, em cada tempo essas portas se abrirão diante de mim e o próprio Senhor me conduzirá a cumprir o propósito dEle para a minha vida. Olha Davi, olha as portas na vida de Davi. Davi era um pastor de ovelhas, Deus foi lá e ungiu, enviou, e até a leitura bíblica de hoje, tá, irmãos? Nós estamos em 1 Samuel, você pode nos acompanhar aí. Samuel foi lá, ungiu. Davi não ficou aflito. Agora eu vou lá para o palácio, vou tirar Saul de lá e vou ocupar o trono. Não, ele ficou tranquilo. Em cada circunstância, Deus foi abrindo portas e conduzindo Davi para o trono. É o que Deus tinha estabelecido. Então descanse nisso. Deus, quando você abriu o seu coração e falou: Senhor, eu creio, eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Você entregou as suas vidas nas mãos de Deus. Deus já tem todas as portas determinadas para a sua vida. Ele mesmo, ao tempo dele, abrirá cada uma dessas portas. E Ele mesmo, sendo o porteiro, e o Senhor Jesus sendo a porta, conduzirá você a cumprir o propósito dele para a sua vida. Creia nisso. Isso não traz conforto ao seu coração? Mesmo que você está hoje numa aflição, você só para e medita. Meu Deus, Ele abre portas e Ele me conduz para fora dessa circunstância. Ele mesmo vai destruir os meus inimigos e vai criar portas, mesmo que aparentemente eu não as esteja vendo naquele momento. Então eu falei para você que você pode fechar portas e Deus mesmo vai passar por essas portas, não será impedimento. O diabo pode fechar portas, Deus vai criar portas, Ele não vai mandar o diabo abrir. Volto a repetir para você, o diabo não vai abrir a porta, Deus vai criar uma porta aonde você não está vendo. E terceiro, tem portas que os próprios homens fecham para nós. Às vezes é o seu chefe, às vezes é o seu parente, o seu vizinho. Alguém está fechando portas para você. Mas não se preocupe, Deus também lida com essas portas que outras pessoas fecham para você. Lá em Atos, capítulo 12, versículo 7, vai nos dar um exemplo acerca disso. Olha o que diz. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Eu vou te contar daqui a pouco o que está acontecendo aqui. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te. Ai, perdi aqui. Levanta-te depressa. Só um minutinho. Levanta-te depressa, então as cadeias caíram das suas mãos. O que está acontecendo aqui? Aqui o Senhor Jesus já tinha morrido, ressuscitado e tinha subido aos céus. Aqui Pedro já estava sendo instrumento do Senhor para pregar o Evangelho. Mas aí o imperador da época, chamado Herodes, o Império Romano ainda dominava Israel, ele decidiu, obviamente, o diabo, usando a vida dele, fechar as portas para Pedro. Ele decidiu impedir Pedro
de cumprir o comissionamento da parte de Deus para a vida dele. Então o que ele fez? Mandou prender Pedro. E já estava decidido até mesmo a tirar a vida de Pedro, matar Pedro. Ele tinha colocado, a Bíblia diz, você pode ler depois, Pedro estava no ambiente mais subterrâneo da prisão, tinha 2 guardas cuidando, checando, guardando para que Pedro não fugisse, ou não fosse liberto por nenhuma situação ou pessoa, e tinha mais 16 guardas guardando o ambiente dessa prisão. Então, ao todo, 18 guardas para guardar um homem. Não no sentido de proteger esse homem, mas impedir que esse homem seja solto, seja liberto. Herodes, um outro homem, um imperador, que fechou essas portas. Então, há circunstâncias nas nossas vidas que portas estão fechadas, não é você que fechou, não é o diabo também que fechou, mas é outros homens que fecharam essas portas. E o que a Bíblia diz que aconteceu? Pedro está dormindo, um anjo do Senhor vem, toca em Pedro. Pedro aparentemente acorda assustado, ele fica ali meio, não sabendo o que está acontecendo, se é um sonho, se aquilo é real. Mas o anjo fala: Pedro, levanta depressa que nós vamos sair daqui. Quando o anjo toca em Pedro, a Bíblia diz que as cadeias que prendiam Pedro se romperam. Aquele anjo não tinha uma chave dessas algemas, não tinha nada disso, simplesmente aquelas cadeias, aquelas portas individuais que estavam privando Pedro foram quebradas. E aí o anjo conduziu Pedro. Você imaginar o ambiente, tinha várias grades, várias portas fechadas. E o anjo foi conduzindo Pedro e essas portas iam se abrindo. Era como se aquele anjo tivesse um controle remoto. Ele apertava, a porta se abria e ele passava. E ele fez isso até sair da porta da cidade. Várias portas eles atravessaram. E essas portas foram abertas e eles passaram por elas. Pedro então vai para a casa de Maria, lá os discípulos, outras pessoas da igreja estão reunidos, orando. Pedro bate na porta, vai uma irmã lá atender, e ela vê que é Pedro e corre para dentro para contar. Ela nem vai lá abrir a porta para Pedro primeiro, vai contar. E eles falam: não, você deve estar enganada, deve ser uma alucinação. Como assim, Pedro está trancado? Herodes determinou tirar a vida dele, tem muita gente, não tem como Pedro sair. E aí voltou, realmente era Pedro. No outro dia, vai a notícia até Herodes: olha, Pedro saiu. Mas como assim saiu? A Bíblia diz que os soldados, eles não viram isso acontecer. O anjo cegou-os de tal maneira que eles simplesmente não viram Pedro sair por aquelas portas, elas se abrirem diante dele, porque Pedro não atravessou as portas, elas se abriram, as grades se abriram, e ele passou por elas, e esses soldados não viram nada. E quando eles relataram isso para Herodes, Herodes os castigou, mas Herodes não mudou de ideia. Herodes estava determinado a ir atrás de Pedro, a enviar soldados para caçar Pedro e tirar a vida de Pedro, matar Pedro. Então o negócio não estava bom para Pedro. Mas o que eu quero enfatizar com você nesse tópico? Foram homens. Foi Herodes que fechou essas portas. Foi Herodes que colocou guardas para que esses guardas mantivessem essas portas fechadas. Mas isso não é impedimento para Deus. Deus envia um anjo. E o anjo do Senhor nem precisa de chave. Ele mesmo foi abrindo as portas e conduzindo Pedro de mudança de ambiente. Pedro estava em um ambiente de encarceramento, agora Pedro é conduzido para um ambiente de liberdade. Deus também faz assim conosco. Às vezes você olha e fala: é o meu patrão, ele está fechando portas de oportunidades, ele está impedindo que eu seja promovido na minha empresa. Às vezes é o meu colega de trabalho, movido por inveja, ele está sendo a causa do impedimento do meu crescimento. Não fica limitado a homens, irmãos.
Homem nenhum pode deter o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Não se preocupe com homens, a não ser que seja para salvá-los, ser instrumento de Deus para a salvação deles. Mas homem nenhum pode impedir o cumprimento de Deus para a sua vida. Se Deus quer te promover naquele ambiente do seu trabalho, pode ser o seu chefe, pode até ser mesmo o dono da empresa, Deus vai abrir uma porta e vai te promover naquele ambiente de trabalho. Se Deus, Ele quer abrir portas para você, no ambiente em que você se encontra, e você percebe que foram homens que promoveram aquele fechamento de portas, aquele aprisionamento seu em um ambiente, Deus envia o seu anjo, e mesmo sem chave, esse anjo abre as portas destas prisões, abre essas portas diante de você, e Ele mesmo vai te conduzindo. Quantos dizem amém? Volto para me lembrar de Davi novamente. Olha Davi. Os irmãos acham que por Saul, Davi ia virar rei no lugar dele? Jamais. Saul pegou amor ao trono, né? Daqui ninguém me tira. Nem era para cumprir o propósito de Deus, era por vaidade humana mesmo. Né? Volto a repetir a leitura do texto bíblico de hoje. Né? Quando Samuel lá, Saul sacrificou, Deus mandou fazer outra coisa, ele sacrificou, não poupou, né, a vida lá, os animais. E Samuel falou, o que é isso que você fez? Agora o trono passou de você, Deus vai dar para outro. Saul ficou preocupado com o quê? Volta comigo, vamos lá junto do povo, o que o povo vai dizer de mim? Saul estava preocupado com a glória humana, com aquilo que o povo ia pensar dele. Por Saul, ele fechava as portas do reino para Davi, como ele fez em diversas ocasiões. Mas em todas elas, o Senhor, aquele que abre portas, Ele foi quebrando as cadeias, foi abrindo as portas, e Ele mesmo foi promovendo Davi até o trono. Pode descansar. Podemos ou não podemos descansar, irmãos? Você pode viver uma vida tranquila na presença de Deus e do Espírito Santo. O que eu estou dizendo para você é verdade, é palavra de Deus. Deus, Ele abre, passa por portas que você mesmo fechou. Deus abre portas de maneira sobrenatural, onde o diabo fechou, e Deus também quebra as cadeias, quebra as grades e abre portas onde homens têm se posicionado contra você. Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Quantos dizem amém? Lá em Salmo 46, versículo 1, olha o que o salmista vai dizer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se você está no meio da tribulação, Ele é o seu socorro, o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele vai te tirar daí. Se as grades dessas fortalezas estão, né, a seu ponto de vista, fortes demais, muito trancafiado, você olha e não vê como sair, Ele envia o seu anjo e quebra cada uma dessas grades, abre as portas e você passa por elas. Como eu disse para você, a Bíblia diz que os soldados de Herodes não viram nada. O anjo cegou os soldados. É assim que o Senhor faz. Deus zomba dos inimigos. Os seus inimigos, aqueles que estão fechando portas para você, homens, né? Homens não são nossos inimigos, perdão. Eles se acham que são, nós não. Eles fechando portas para você, acham que estão te impedindo. Mas sabe o que o Senhor faz? O Senhor cega-os. E quando eles menos esperam, você já passou por eles e já está lá em cima. E eles falam, como é que ele foi promovido? Eu tentei tanto segurar esse rapaz aqui. Como é que ele passou por mim e eu nem percebi? Porque o anjo do Senhor cegou. Você foi invisível aos olhos deles. Lá em Salmo 2, versículo 4, diz a respeito do Senhor. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Porque eles acham que podem impedir. Mas o Senhor, ao abrir as portas para você, o Senhor faz até, né, de maneira que Ele zomba dos nossos inimigos. Por quê?
porque Ele faz e eles nem percebem aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando dizem amém? Creia nisso, o Senhor está com você, se agarre nisso. Né? Não fica ansioso também em relação ao tempo, irmãos, porque o tempo realmente é algo que às vezes pode se tornar o nosso inimigo, porque o tempo, né? Passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí você pode achar que aquela realidade é a sua realidade, que aquilo não vai ter fim na sua vida. Esse Deus que eu disse para você, que a palavra de Deus diz que é o porteiro, esse Deus que a palavra de Deus diz que o Jesus é a porta, Ele vai abrir e vai criar essas portas no tempo dEle. Quantos entendem o que eu estou dizendo? No tempo dEle. Deus está vendo todas as coisas que estão acontecendo na sua vida. E para nós encerrarmos, eu disse para você que às vezes nós fechamos as portas e Deus atravessa, passa por elas, não impede Deus. Às vezes o diabo também fecha as portas e Deus cria uma porta onde não existia de maneira sobrenatural, como foi com Moisés, vai ser no seu caso também. Mas tem outras vezes que homens se opõem. Homens se opõem e fecham portas. Deus envia os seus anjos e abre as portas para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Mas em último lugar, e eu deixei de propósito, Deus também fecha a porta. Ele é aquele que abre e ninguém fecha, mas Ele é também aquele que fecha. Pastor, e aí? E se é Deus que fechou a porta? Porque quando eu fecho, eu posso ficar tranquilo que Deus vai atravessar e vai se encontrar comigo. Quando o diabo fecha, eu também fico tranquilo, porque Deus vai criar uma porta e eu vou passar por ela. Quando é aquele outro homem, aquele colega de trabalho que fecha a porta, eu também fico tranquilo, porque Deus envia o seu anjo e abre essas portas e me conduz. Mas e quando é o próprio Deus? Quem pode ir contra o próprio Deus? Primeiro ponto que eu quero liberar essa palavra no seu coração para trazer descanso. Deus, Ele fecha portas para, às vezes, naquele momento, aquela porta não seria uma bênção na sua vida. Isso é como todo pai e mãe sábio. Às vezes o filho, ele quer que uma porta se abra. Às vezes ele quer ganhar um celular, ou quer ganhar um carro. Você tem condições de abrir aquela porta para ele. Mas ele ainda não tem a maturidade necessária para lidar com aquela bênção. Então o que você faz? Você fecha essa porta. A princípio, seu filho, como nós também, vamos achar que é maldade, que está me privando de desfrutar de algo. Mas pelo contrário, isso é amor, isso é sinal de bondade para com as nossas vidas. E no tempo certo, Deus então abre a porta e te conduz para aquele ambiente de favor e de bênção. Da mesma maneira o pai, quando o filho, aquela bênção, em vez de ser bênção, vai se tornar um problema, ele fecha a porta. Mas quando o filho está no momento certo daquela porta se abrir na vida dele, esse pai e essa mãe sábio então vai abrir essa porta. Da mesma maneira é Deus. Aquele que fecha e ninguém abre, mas Ele também, quando Ele fecha uma porta, é porque aquela porta que Ele fechou, às vezes naquele momento ou naquela circunstância, não vai ser bênção para você. Outras vezes Ele fecha a porta, porque aquele caminho, em vez de te aproximar dEle, vai te afastar dEle. Às vezes você está ansiando tanto por uma conquista financeira e Deus fechou a porta naquela área, porque Ele sabe que aquela conquista financeira, em vez de te conduzir para Ele, vai te levar para longe dEle. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Aconteceu com Ana. Deus fechou uma porta na vida de Ana. Mas esse mesmo Deus que fechou, ao tempo dEle, Ele abriu a porta. Então quando Deus fecha, às vezes ela não é para sempre. Às vezes é só para aquele momento. Mas mesmo que a porta tenha sido fechada pelo próprio Deus, ela também contribui para o nosso bem. Amém? Vamos ver o texto? Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz que Ana, ela era casada com um homem chamado Eucana. E Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina
ela dava filhos para Eucana. E a mulher que tinha filhos era uma mulher bem-aventurada. Ana, porém, não tinha filhos. Então o que acontecia? Penina, a Bíblia chama ela de rival de Ana, ela provocava Ana. Olha, eu tenho filho e você não tem. Ah, você pode ficar com os meus filhos hoje? Como você não tem nenhum, toma conta deles para mim. Não é verdade? Cada ocasião era uma ocasião de provocar Ana. E Ana ficava triste, angustiada com aquilo. Olha o que vai dizer 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Por quê? Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Quem é que fechou a porta da maternidade para Ana, meus irmãos? O Senhor. O Senhor fechou a porta. Não foi o diabo, não foi a própria Ana, nem foi a Penina, porque pela vontade de Penina, Ana não teria filhos nunca. Não, foi o próprio Deus que cerrou a madre, que impediu. Só que Ana ficou desanimada, angustiada. E mesmo assim, uma vez, que era o costume do seu marido, Eucana, ia ao templo para adorar o Senhor, uma vez ao ano. E numa ida dessa, a Bíblia diz que Ana estava lá, angustiada de alma, chorando ao Senhor, e ela expressava isso, mas nem saía sons dos seus lábios, só ficava como que balbuciando, e o profeta Eli viu aquilo e teve Ana por embriagada. Falou, você está embriagado uma hora dessa? E aí Ana falou, não, eu estou aflita de alma. Ana, e contou para o profeta que o que ela tinha proposto ao Senhor, que se o Senhor abrisse essa porta da maternidade para ela, a criança, se Deus desse para ela, depois do tempo de desmamar, iria levar essa criança para o templo, iria consagrar o Senhor, e essa criança seria criada ali, no ambiente. Ele seria do Senhor. E aí quando ela fala para o profeta falou, Deus vai conceder o desejo do seu coração, pode ir embora. E assim foi. Ana foi embora, ela teve relacionamento com Eucana e engravidou do profeta Samuel. Aquele que seria o profeta que ungiria Saul, o primeiro rei que Deus escolheu, mas também ungiria Davi, de cuja descendência viria o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e eternamente. Olha que tremendo isso. A princípio, foi Deus que fechou. Mas as portas que Deus fecha e Ele mesmo abre, elas não se fecham permanentemente. Às vezes é só um momento nas nossas vidas. Mas as portas que Ele mesmo fecha, Ele mesmo também as abre. Então você pode descansar em todas as circunstâncias em que você se encontra e você precisa que uma porta se abre, Deus lida com cada uma dessas circunstâncias na sua vida. Em todas essas circunstâncias, a solução é uma só, é o Senhor. Você tem que correr para o Senhor, você tem que se voltar para o Senhor. Você não tem nem que se preocupar quem foi o causador daquele ambiente, daquela porta fechada. Porque, como eu disse para você, quem fechou a porta pode ser eu, pode ser outros, pode ser o diabo, pode ser o próprio Deus, mas quem abre as portas e tem o poder de abri-las é só um, é só Deus. Então você deve correr para Ele. Você não deve correr para o homem. Foi o meu patrão que fechou a porta, então vou lá pedir para ele abrir. Você não deve correr para si mesmo. Eu fechei a porta, então eu vou ter que lidar com isso. Eu vou lutar com essa opressão na minha mente. E eu vou abrir essa porta na minha vida. Não, é o diabo, não. Eu vou lutar contra o diabo. Não, é o Senhor. É o próprio Deus. Deus também vai abrir. O meu papel e o seu papel é corrermos para aquele que é o porteiro e para aquele que é a porta. Só Ele. Devemos buscá-lo em qualquer circunstância. Queria chamar os irmãos do louvor aqui em cima. E olha, se Ana estivesse aqui e ela fosse te dar um conselho, ela diria, olha,
essa porta que está fechada na sua vida, Deus fechou, mas ela não vai permanecer fechada eternamente. Ao tempo dele, ele abrirá na sua vida. Se fosse, Pedro que estivesse aqui, ele nos diria o quê? Olha, outras pessoas fecharam portas para você, mas não se preocupe, mesmo que seja o seu chefe, o seu parente, o seu colega de trabalho, Deus envia o seu anjo e ele abre cada uma dessas portas e ele mesmo te conduz para fora desse ambiente. Mas se fosse Moisés que estivesse aqui, ele diria para você: olha, não se preocupe, mesmo que é o diabo, com toda a sua fúria, tem se posicionado contra a sua vida, tem te perseguido, te oprimido, não se preocupe. Deus vai abrir uma porta aonde nem existia, e uma porta sobrenatural. Agora, se fossem os discípulos, eles diriam para nós: não se preocupe, você mesmo decidiu fechar a porta, você mesmo se trancou neste ambiente. Não se preocupe, o Senhor é aquele que atravessa portas. Nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Porta nenhuma é suficientemente grande nem trancada que Deus não possa atravessar, abrir ou até mesmo criar uma outra porta. Quantos dizem amém? Fique em pé no seu lugar. Antes de nós ministrarmos uma canção ao Senhor, eu gostaria de orar por você. Os irmãos que estão em casa também, se você puder ficar em pé. Eu quero declarar que o seu coração foi enriquecido nessa manhã. Que a palavra de Deus liberada, ela encontrou no seu coração uma terra fértil. E você foi alimentado em fé, foi fortalecido no Senhor. E eu quero declarar também que ainda hoje e durante essa semana, portas se abrirão para você. E você, de uma maneira sobrenatural, mesmo que você nem estivesse esperando aquelas portas se abrirem, Deus as abrirá diante de você e vai manifestar glória na sua vida, e você vai glorificar e vai declarar: foi o Senhor quem abriu as portas para mim, Ele é o porteiro, Ele é a porta, e ao tempo dEle, cada uma dessas portas se abrirão diante de mim, porque porta nenhuma pode permanecer fechada na minha vida, de maneira que impeça o meu Deus de agir na minha vida. Quando dizem amém? Erga suas mãos ao Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo confirme essa palavra de fé, de certeza no coração dos Teus filhos, trazendo descanso, paz, trazendo segurança, conforto, livrando os Teus filhos, ó Deus, de toda ansiedade, de toda depressão, de todo aprisionamento, livrando os Seus filhos, ó Deus, de toda a escassez, dos problemas financeiros, livrando os Teus filhos da prisão, da enfermidade, e colocando os Teus filhos num ambiente de segurança, de paz, de conforto, de certeza, que aquele que exerce o governo sobre todas as coisas, Ele é por nós, e Ele abre portas, Ele passa por portas, Ele cria portas, de maneira que nada pode impedir o cumprimento do propósito dEle na minha vida, em nome de Jesus.